E aí, pessoal, bom dia. Thiago Alencar novamente, aqui no canal do Deploy. Então, antes de começar o vídeo, queria chamar aí para você para curtir o vídeo, comentar e compartilhar, caso você goste do conteúdo que você vai ver. Lembrando que quando você faz isso, o algoritmo do YouTube manda para outras pessoas que podem ser relevantes, tá? Então, você pode ajudar aquele amigo ali da faculdade, ou aquela pessoa que procura um conteúdo que é relevante, tá? E esse vídeo pode chegar nela. Então, fica a dica. Vou deixar uma reflexão para vocês aí de Filipenses 4, 6, 7, das Escrituras Sagradas, tá? Então, que diz que não andeis ansioso por coisa alguma, tá bom? Então, vamos aí para o nosso vídeo de hoje. Mas antes disso, quero te convidar para nossa live que vai ser hoje às 19h30 no horário do Brasil. O Dirceu e eu vamos falar de como replicar e distribuir dados entre on-premises, nuvem, no Azure e no on-premise que é o database. Vale a pena assistir, tá? Vai lá, faz as suas perguntas. Na live vai ser bacana demais. Beleza? E aí hoje a gente vai falar de um assunto que é muito comum, né? Instalação do SQL. Eu estava me perguntando se eu deveria fazer esse vídeo para falar da instalação do SQL 2022. Eu acho que vale muito a pena, porque é muito simples hoje a instalação do SQL, mas é o que gera diversos possíveis problemas em clientes, ou aquele cara que não tem uma equipe de banco de dados dedicada para aquilo, na instalação do SQL Server, o cara instala e não segue as boas práticas. Então, o que o TC vai falar aqui não é só instalar o SQL, é instalar o SQL com as boas práticas, tá? Então, café com SQL aí, vamos pro vídeo, vai ser um hands-on, beleza? Então, antes de tudo, aonde eu fiz o download do SQL? Eu fiz download aqui na página da Microsoft, tá? Então tem todas as informações sobre o produto. Baixei a edição Developer. Não vou falar disso agora, mas SQL tem diversas edições e cada uma delas oferece um conjunto de funcionalidades que tem em uma, que não tem em outra. E o preço também está uma parte dessa variação, tá? Então é um assunto muito importante. Então eu fiz o download. Ele vai me mandar um exe qualquer aqui. Esse exe aqui, ó, SQL blá blá blá, você vai abrir ele vai te falar o que você quer fazer o download da ISO, e ele vai baixar uma ISO assim, ó. Eu tenho diversas ISOs, tá? E aí eu vou instalar o SQL 2022 hoje, tá? Então eu vou dar dois cliques nessa ISO. E aí ele vai abrir aqui, ó, como se fosse um DVD, tá? Em versões anteriores do Windows, em Windows mais velho, a gente tinha que baixar um programa para montar DVD. Vocês são dessa época. Tá, então a gente tem um exe aqui, ó. Eu vou dar dois cliques. Se eu quisesse instalar aqui é fácil. Next, next, finish. Antes da gente prosseguir, vale lembrar que versões anteriores da SQL, eu não lembro em qual que eles pararam de trazer isso junto da instalação. O SSMS, o Management Studio, ele era instalado com SQL. Agora ele não é mais, tá? Então você tem que instalar o SQL, né? E depois instalar o SSMS, que é o Management Studio, que é o cliente, tá? Então, para quem não está muito familiarizado ainda aí, o SQL ele é uma arquitetura cliente-servidor. O que é uma arquitetura cliente-servidor? A gente tem o cliente aqui na ponta, né? Então, a gente tem um cliente aqui, beleza? Digamos que esse é o cliente. Nossa, o desenho tá mal, hein? Assim que faz a perninha. E a gente tem um servidor de banco de dados aqui do lado, beleza? Então, quando a gente fala cliente-servidor, é que um cliente, né? Algum cliente, seja ele uma aplicação qualquer, tá? Ele vai acessar o banco de dados. Então, esse cliente pode ser o SSMS, pode ser o Azure Data Studio. Esse cliente pode estar com 2T. Esse cliente pode ser uma aplicação .NET, pode ser uma aplicação que roda com JDBC. Esse cara pode ser o SQL CMD
Então, tudo isso aqui é cliente, tá? E aí, quando a gente fala cliente e servidor, é que eles acessam database. Eles acessam o nosso banco de dados. Então, quando a gente instala o SQL, a gente está instalando isso aqui que vocês estão vendo do lado direito, tá? Para acessar esse cara aqui do lado direito, a gente tem que ter um cliente que vai acessar ele, beleza? Como é que funciona essa comunicação? Desde quando eu dou o clique, mando conectar, quais são os procedimentos que a gente faz para querem conectar de fato. Eu falei disso em um vídeo de conectividade. Eu vou deixar o link na descrição do canal, caso vocês tenham interesse em aprender sobre conectividade, tá bom? Então, o que a gente tem aqui? Quando a gente abre o XZ, ele te manda para diversas documentações, tá? Então, esse é o Installation Center, ele tem a parte de instalação, e aqui você vai ver o link, ó, para o Management Studio, tá? Se eu clicar aqui, ele vai te mandar para a página do SSMS. Caso você não saiba onde procurar, é só dar uma googlada que tem a última versão, tá bom? Então, na instalação, ele tem que eu posso adicionar um nó de cluster, né, criar uma nova instalação de um failover cluster ou adicionar um nó existente. Estou montando um cluster. O que eu estou fazendo? Criando um cluster novo ou adicionando um nó? Então você vê pelo Installation Center também. Eu vou atualizar minha versão aqui do SQL, né? Isso aqui é o In Place Upgrade que a gente chama do SQL Server para o SQL 2022. Eu posso fazer pelo Installation Center, tá? Então tudo isso pode ser feito pelo Installation Center. Algo que é muito importante, tá? Quando eu vou fazer um upgrade, tá? Que não é a mesma coisa que um upgrade de versão ou de edição, são coisas diferentes. Então, o, o upgrade de versão é você sair do SQL 2014 para o 2022. Acho que nem dá direto. 2016 para 2022, 17 para 2019. Isso é um upgrade de versão, tá? Um upgrade de edição é você, putz, coloquei o SQL para testar no meu ambiente de dev e ele vai ser, estou usando o Developer Edition e eu vou promover esse cara para Enterprise. Você vem aqui e faz essa upgrade de edição. Putz, eu utilizo o Standard e a gente vai usar uma outra edição do SQL, Enterprise. Então é aqui que você vem, tá? Putz, meu SQL está corrompido, então você tem um repair. Então é importante você aí que trabalha com SQL ter o repair, tá? O executável dos seus SQL, no caso, ele tem que reparar a mídia do seu SQL, beleza? Isso é muito importante, tá bom? E aqui tem outros recursos a mais, o Books Online, Text Center e um monte de informações avançadas. Então a gente vai vir aqui em instalação, tá? Então eles foram pré-requisitos para instalação, o que você tem que conhecer antes de instalar, o que cada um desses ícones faz. É legal você pegar um conhecimento assim bem encorpado na instalação, mas o que a gente vai usar aqui é a instalação standalone, beleza? Sem feature de cluster, só para instalar o SQL na máquina, tá? Então, galera, esse vídeo eu vou dividir em três partes. O pré-requisito, né, da instalação, a instalação propriamente dita, então o que a gente falou é o pré-requisito, uma coisa muito importante falando de pré-requisito, ó, no Plane ele tem o hardware e software requirements. Então, qual que é o hardware e software mínimo que eu preciso para rodar esta versão do SQL? Então, quando você clica, ele também te manda para um link que fala, ó, 2022 tem esse cara aqui, ele precisa desse hardware requirements, ele precisa desse software requirements, né? E os sistemas operacionais versus as edições, ele roda nesses caras aqui. Tá? Então é muito importante isso para você garantir que você faça instalação bem, bem segura, né? Sem nenhum erro futuro. Porque o mais difícil começa na instalação. Tá? Você fez certo, colocou as coisas no lugar certo, tá? Você vai ver que vai funcionar tudo muito bem, beleza? Então isso aqui é algumas coisas do pré-requisito que a gente tem que ter, tá? Então, como eu disse, esse vídeo vai ser dividido em três partes. Essa parte que eu cobri aqui é o pré-requisito, falando de algumas coisas básicas,
tá? Então agora a gente vai para a parte da instalação propriamente dito. Tudo bem?